Mais direto ao assunto, né, nós já estamos na última parte da sessão 2, então tentando se fixar mais nos pontos que eventualmente não tenham sido inicialmente abrangidos ou completamente tratados anteriormente. Mas é importante ressaltar que o BNDES é financiador importante do setor ferroviário desde o processo de concessões e até anterior a ele. Mas, falando da importância que o setor ferroviário e da infraestrutura dentro da aplicação de recursos, né, dos ativos do BNDES, né. Em cima nós temos ali a ordem de grandeza, né, dos desembolsos do BNDES, né, embaixo, no gráfico abaixo, a parte azul é a parte dedicada ao setor ferroviário, né, dentro do ambiente logística. A gente percebe o crescimento de alguns outros programas, né, os programas de concessão rodoviárias, também de concessão aeroportuárias em amarelo, ou rodoviárias em vermelho, mas existe uma base de apoio do setor ao setor ferroviário que envolve tanto a infraestrutura, né, a modernização da infraestrutura, a programas de melhoria de tecnologia, quanto também, principalmente, né, uma linha bastante forte, aquisição, modernização e aquisição de material rodante. As linhas do banco também são, até o momento, né, são os percentuais de participação mais altos do BNDES, né, ao setor ferroviário e hidroviário, né, comparando a vários outros setores, né, da parte de infraestrutura, e também o percentual de aplicação do TJLP, na medida em que haja da mudança da TJLP a partir do ano que vem, mas até o momento esse foi o enfoque e, naturalmente, o banco vai estar debruçado sobre a manutenção da importância do apoio do setor ferroviário na sua aplicação dos seus recursos. Bom, pontuando a posição do BNDES, né, como um ator muito colaborativo ao desenvolvimento do setor ferroviário, pela importância e da externalidade econômica que ele proporciona na economia, a gente não vou repetir o que já foi apresentado pelo Fernando, mas só destacar que o sistema ferroviário ele é heterogêneo, né, tanto na sua produtividade quanto na sua eficiência. E destacando também essa questão da densidade, da inserção na matriz, que são elementos que a gente quer ver um futuro diferente, né, em relação a todos esses pontos, né. A gente pode pontuar como pontos fortes do setor ferroviário a estrutura de uma operação privada, né, de um investimento privado ao longo de pelo menos 20 anos, né, e que se deu acima do crescimento do PIB, e com controle e redução de acidentes, conforme já foi pontuado pelo Fernando, né? E também uma existência dentro do país, uma indústria bastante diversificada e capacitada para expansão, quer dizer, poucos são os setores que têm esse ativo, né? Esse ativo que representa uma possibilidade de crescimento futuro. Então, a gente conseguiu isso nos últimos 20 anos e eu acho que não devemos perder isso, né? Isso foi uma coisa, um esforço que o país teve e esse benefício ele faz parte do ativo da sociedade. Porém, a gente tem que também ressaltar que o nosso sistema ferroviário ele é direcionado aos corredores de exportação, né? As commodities minerais e agrícolas representam 91% da carga transportada pelo sistema. Existem falhas de mercado, né, em função dessa heterogeneidade na operação. Isso representa, eventualmente, suboferta, uma baixa competição, uma consequente distorção na formação de preços. Isso a gente está falando sobre o histórico que a gente teve ao longo desses 20 anos, né? Também a baixa diversificação e os trechos desatendidos, como a gente já pontuou. Eu queria destacar a questão da diversificação da indústria, que vai desde uma capacidade à implantação do material rodante, das estruturas, né, dos componentes estruturais, quanto à questão de peças fundidas, automação,
a construção de locomotivas, os sistemas de freio, aparelhos de mudança de via, rodas e eixos, ou seja, boa parte, ou grande parte, dos equipamentos e materiais ferroviários estão à disposição do nosso crescimento, numa estrutura industrial competitiva e diversificada, né? E com capacidade de inovação. Mas eu quero retomar o ponto, né, que, diante dessa afirmação, né, o modal ferroviário transporta majoritariamente granéis sólidos, enquanto o modal rodoviário se concentra na carga geral. E a outra é que o modal ferroviário se concentra basicamente na exportação, enquanto o rodoviário é responsável por grande parte dos deslocamentos regionais. Então, a questão que está posta é: essas afirmações, elas permanecerão verdade nos próximos 30 anos? Ou seja, é esse o desejo do setor ferroviário? Talvez a gente tenha que concentrar esforços no sentido de responder a essas duas afirmações de uma maneira um pouco mais ampla, né? O setor ferroviário pode, sim, ter um papel fundamental nos deslocamentos regionais, né, interregionais no país, e também pode ter um papel nos deslocamentos regionais e no transporte de carga geral de contêineres, né? Então, essas duas questões são questões novas ao setor, né? Ainda que a gente tenha crescido, conforme os números apresentados pelo Fernando, eles ainda estão muito insuficientes ao que é o desejável para a economia brasileira, no sentido que essa redução de custos possa se espraiar por várias cadeias de distribuição. Então, vamos dizer, eu vou apresentar esse mapa no sentido de fazer uma provocação de que nós temos uma rede ferroviária muito destinada a corredores, né, de exportação, e talvez o nosso grande objetivo seja ter um sistema ferroviário que funcione como um sistema e que possa dar resposta aos deslocamentos internos no Brasil e com uma diversificação muito maior de cargas. Talvez esse seja o papel futuro do setor ferroviário, né? Quer dizer, como a gente está pensando agora nos próximos 30 anos, o que vai representar, qual é o resultado que a gente quer do setor ferroviário, ou que a sociedade tem demandado do setor ferroviário, é ampliar realmente o seu papel na economia, né? E ampliar esse papel na economia não quer dizer, eu vou colocar assim: o passado a gente já obteve, a gente já conseguiu, a gente fez um esforço conjunto de atingir o patamar que nós temos hoje. Mas eu acho que o esforço ele permanece e ele é ainda mais desafiador para o futuro, na medida em que a gente possa enxergar essa rede ferroviária ela funcionando e tendo benefícios e externalidades ainda maiores, eu poderia dizer, bem maiores do que o modelo atual. Então, eu veria essa rede no qual os documentos entre as regiões brasileiras pudessem se dar através do modal ferroviário, e que, dentro dessas possibilidades, questões que já foram levantadas vão passar a ser... Eu acho que saiu aqui. Aqui. Eu vou trazer esse diagrama, essa figura que é do trabalho da EPL, né, a fonte da EPL, reforçando que os corredores de exportação no modal ferroviário e a questão da distribuição interna, basicamente realizada pelo setor rodoviário no país, né? Então, quer dizer, posto isso, quer dizer, eu queria, além disso, colocar uma questão adicional, que é a questão da diversidade da eficiência entre as empresas, né? A eficiência no setor ferroviário ela é bastante heterogênea, né? Ainda que nós temos empresas com uma série de medidas em prol da eficiência, a gente tem algumas possibilidades nesse ambiente, no sentido, por exemplo, de aumento de porte, né, no sentido de você
poder produzir mais, né? A entrada de novos insumos vai aumentar muito, mais do que proporcionalmente o aumento da produção, e o inverso também, né? Na medida em que a retirada de vagões velhos, através do desfazimento e da renovação de frota, ela vai poder aumentar a eficiência das empresas, né? Então, tanto o upsizing quanto o downsizing são elementos importantes para a melhoria da eficiência das empresas. O Fernando também já colocou a questão da melhoria da infraestrutura, né, o aumento da oferta, a velocidade das composições. Nós temos uma velocidade média muitíssimo baixa, né? Isso dificulta a entrada de cadeias de distribuição que não são compatíveis com essa velocidade média, e a redução do transit time, né? Ou seja, de uma forma geral, essas empresas que eventualmente estão trabalhando com um nível de eficiência menor têm uma adoção das melhores práticas do setor. Então, para finalizar, qual o papel esperado do setor ferroviário? Nós podemos botar vários papéis novos, né? E eu coloco isso como provocação de debate, né? O aumento do intermodalismo, né? As operações intermodais utilizando ferrovia, né? Os corredores interregionais, né? Proporcionando a maior inserção modal. A interoperabilidade, né, falada agora na parte da manhã, na primeira sessão, né, principalmente a questão de interoperabilidade técnica e de segurança entre os sistemas, né, na medida de não ver os sistemas como corredores isolados, mas sim como fazendo parte de uma rede única, né, e essa rede única deve ser interoperável. As linhas curtas, né, como já foi colocado aqui, eu acho que tem uma questão paralela, é como financiar a infraestrutura dessas linhas curtas, né? Eu acho que as linhas curtas não conseguem suportar o financiamento da infraestrutura como o modelo verticalizado proporciona. A questão da diversificação, né, é fundamental para a sociedade brasileira aqui, a carga geral entre o setor ferroviário, né? O aumento da velocidade média, eu acho que os novos contratos devem ter como índice de qualidade essas metas de aumento da velocidade. Acho o ponto de renovação, modernização de fazimento, são itens que concorrem a favor do aumento da eficiência. Então, essa possibilidade dos operadores gerirem a frota de uma maneira mais flexível é fundamental para o aumento da eficiência. A questão do direito de passagem, não vou repassar, mas isso para que a gente possa ter um transporte entre regiões, o direito de passagem é fundamental, e eu acho que deveríamos pensar num mecanismo de compartilhamento presente em todos os contratos futuros, ou seja, o compartilhamento tem que fazer parte do sangue, da massa do sangue da rede brasileira, né? A gente não consegue prever hoje quais são os compartilhamentos futuros, mas eles vão existir. A gente tenta prever, mas eles vão existir diferentemente no futuro. Então, eu acho que, por princípio, a rede tem que ser interoperável e compartilhada, né? E também a questão dos passageiros, que também foi tocada na sessão anterior. Eu acho que o sistema ferroviário ele pode ter a função de transporte de passageiros. Eu acho que isso vai demandar uma série de outras questões em relação a sinalização, a questões técnicas de compartilhamento, mas por que não o sistema ferroviário ter também a função de transporte passageiro interregional? Tá? Então, era isso que eu queria trazer para o debate, e fico à disposição dos senhores. Obrigado. Dalmo, obrigado, parabéns, e é uma apresentação que, além de você estar debatendo aqui todo o nosso setor, está trazendo contribuição extremamente importante. Eu vou fazer a mesma observação que eu fiz a Luciane Machado ontem, a Enia Mich hoje de manhã, faço a você que o BNDES sempre foi parceiro, e ao Henrique também, que a gente trabalhou muito tempo junto lá no BNDES, que o BNDES é o parceiro de primeira hora, não só da indústria, mas do setor ferroviário como um todo, tá? É importante também você ter frisado aqui a renovação da frota, quer dizer, nós temos aí 40 mil vagões e 1.400 locomotivas acima de 40 anos que precisam ser desfeitos, né? Fazer o desfazimento, como está sendo chamado,
E o Fernando mencionou isso como uma parte da lei aí 13448 e que vai ser importante para a indústria ferroviária nacional. Antes de passar as perguntas, um minutinho só, Anselmo, por favor. Eu queria fazer mais uma observação. Fernando, também, aí uma sugestão, essa questão da velocidade baixa, eu acho que tem que ser bem, talvez fazer duas velocidades, né? A velocidade que envolve o ponto de partida, o carregamento, e o ponto de chegada e descarregamento, que dá uma sensação de que a velocidade é extremamente baixa. E a velocidade em si, é claro que tem trechos que são mais que centenários, você não consegue dar velocidade. Agora, pega um Carajás que anda 60, 70, 80 km por hora. Por favor, falem. É importante isso, eu acho. Acho que, além disso, Vicente, quer dizer, se de fato você tem duas medidas, a NTT já está considerando isso na discussão das prorrogações, né? A velocidade que envolve os tempos de armazenagem e tal, e a velocidade simplesmente do percurso propriamente dito. Mas tem uma outra questão, a simples redução, por exemplo, da velocidade média de um trecho, recentemente foi divulgado, né, a ferrovia X teve uma redução. É engraçado porque houve uma redução da velocidade média e, ao mesmo tempo, houve um aumento expressivo da capacidade desse trecho. Por quê? Porque o trem-tipo mudou. Então, o trem-tipo tinha mudado de 80 para 120 vagões. Então, eu transporto mais, mas por motivos de segurança, evidentemente, eu numa velocidade mais baixa. Então, esse indicador sozinho não necessariamente é ruim. Deprecia. Deprecia. E quero mencionar também, eu vi um vídeo agora da VLI, que o Tiplan reduz a menos da metade o transporte de um trecho X, da entrada lá do Perequê. No Tiplan, para menos da metade, exatamente. Então, isso aí tem que ser divulgado efetivamente. Eu vou passar as perguntas. Antes de passar as perguntas, bom, primeiro eu queria, por favor, que vocês se identificassem com nome e entidade, fossem bem objetivos nas perguntas, para dar tempo de todos fazerem. E eu vou usar minha prerrogativa de moderador para fazer uma pergunta para o Henrique, aqui, rápida. Henrique, a gente viu que a Norte-Sul já tem previsão até de edital e leilão. A Ferrogrão tem audiência pública prevista para final de setembro. As renovações vão ocorrer naturalmente. E a FIOL a gente não está ouvindo nada. O que você poderia falar para a gente da FIOL? Que ela tem, como a Norte-Sul, para chegar em Estrela do Oeste, faltam 10%, a FIOL entre Barreiras e entre Caetité e Ilhéus já tem 70% construídos, ou seja, também tem 30% aí por fazer, mas eu gostaria de que você pudesse dar uma visão sobre isso. Obrigado. E aí, depois, nós vamos passar para vocês, não teria pergunta, a não ser que depois a gente consiga ter tempo. Bom, a FIOL está terminando os estudos, deve entrar em consulta pública, a gente tem a previsão para o segundo semestre de 2018 conseguir fazer o leilão. Tá, é um desafio, mas está terminando. O Estado da Bahia tem ajudado e a gente tem essa expectativa. Que é envolvendo o Porto. Isso, envolvendo o Porto. A Valec ainda continua com obras, o problema fiscal está reduzindo, é outro desafio também, modelar de acordo com a possibilidade real do que pode ser feito. Então, isso está sendo visto na FIOL. As notícias recentes é que tem viabilidade para alguns interessados, então a gente está também trabalhando e focando na FIOL. E dentro da lógica que eu coloquei, é o primeiro trecho, né? Eu acho que dentro de uma lógica de ter várias saídas para uma mesma origem de carga, a FIOL acaba tendo uma importância no futuro, assim, tem que ter um foco dela no futuro, poder chegar até a Norte-Sul com uma lógica de malha, dentro de uma lógica de ter mais de uma opção logística para uma mesma origem de carga. Obrigado. Vamos lá, então?